Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de julho de 2017, é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 4171. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 12 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o amigo parapsíquico, da especialidade Conviviologia. E esse verbete foi redigido pela nossa veterana, já a professora Juliana Nicolau, que é tecnóloga brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia também desde 2006 e tenepsista desde 2009. O amigo parapsíquico é a consim, homem ou mulher, com a qual se mantém sentimento recíproco de afeição, simpatia, estima e consideração, favorável à interlocução e troca de experiências parapercepciológicas. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da amizade parapsíquica, o holopensene pessoal da sociabilidade. A convergência dos materpensenes das pessoas. Na fatologia, a ampliação do círculo de amizades com o convívio dos amigos do amigo. A conversa descontraída sobre fenômenos parapsíquicos, a sugestão do amigo parapsíquico, o incitamento natural à autorreflexão, a palavra amiga dita na hora certa. O fato de um amigo parapsíquico poder ser da família consanguínea, o fato de a mãe poder ser amiga parapsíquica, o intercâmbio das autoexperiências, os diálogos enriquecedores, o bem-estar gerado pela amizade, o interesse comum em livros, filmes e seriados a respeito da temática da multidimensionalidade, a gratidão íntima pelos momentos de coexistência, a amizade podendo ser o primeiro passo para a mega fraternidade. Agora aqui a gente tem 27 linhas nessa fatologia, configurando aí o máximo para a sessão. E na parafatologia, a amizade multimilenar, o reconhecimento energético interconsciencial através da leitura das bioenergias, as conexões entre as consins e consciexes engajadas no maximecanismo multidimensional interassistencial, o parafenômeno de telepatia entre amigos sensitivos, a checagem e confirmação das parapercepções, a consolidação da paramizade no período do curso intermissivo, a paraprocedência comum de amigos parapsíquicos, as projeções conjuntas, o paraconvívio dos amparadores dos amigos. Agora, aqui na divisão detalhismo, a gente tem também 27 sessões, configurando o máximo e mostrando aí o nível de expansão e aprofundamento da divisão detalhismo. E aqui na acabativa, nós destacamos amizade da fraternidade, amizade duplista, amizade intermissivista, amizade raríssima, autoconfiança parapsíquica. E aqui na frase enfática, o apoio, o arrimo, a interassistência, o respeito e a valorização do amigo parapsíquico intrafísico de hoje podem representar a significativa conquista do amparador extrafísico de amanhã. E aqui na questionologia, você possui algum amigo parapsíquico? Já conseguiu identificar o papel a desempenharem conjuntamente? Qual o saldo dessa interação na atual existência? E aqui na bibliografia específica a gente tem uma fonte. Agora aqui vai uma mega análise feita pela equipe da Enciclosápias, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Conviviologia, confiança, parapercepção, mega fraternidade, cosmoética. Duplologia, interassistência, apoio, respeito, ortopensene, rapport, confidência, preferência, evoluciofilia, abertismo, feedback, proexologia, retribuição,
intermissivista, amparador. Muito bem. Então, professora Juliana, tudo bem? Bem. A gente queria ouvir você sobre os bastidores aí possíveis de contar desse verbete, já que a gente está aqui entre amigos, como a gente comentou ainda há pouco. Vamos lá? Ok, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer à equipe da Enciclosapiens, né, que sem toda a equipe não seria possível, né, apresentar aqui hoje. Quem revisou esse verbete, quem teve mais à frente foi a Neida, então deixo meu agradecimento aqui pela revisão e todo o suporte, e a equipe da Enciclosapiens. Bom, a ideia desse verbete, ele surgiu... Primeiro que assim, eu tenho um interesse muito grande por estudar sobre parapsiquismo, então já é uma linha assim que eu gosto mesmo, e conforme eu vou aprendendo alguma coisa ou entendendo, eu estou tentando compartilhar de alguma maneira para que a gente possa debater junto e aprender junto. E a ideia do amigo, eu vi que eu já tive algumas fases na minha vida. Já tive, por exemplo, uma fase que, tirando a família, eu não tinha amigo parapsíquico, aquele amigo que se a gente pudesse conversar sobre os fenômenos, né? E eu já tive uma fase quando eu entrei no voluntariado da Conscienciologia, aí a gente tinha um monte de amigo parapsíquico que a gente pode debater nossas vivências, nossas experiências. E também tive uma fase até lá na Austrália, não tinha os amigos aqui da Conscienciologia lá, mas a gente fez até alguns amigos que tinham uma outra abordagem, às vezes uma abordagem mais mística, uma abordagem não tão científica. Então, essas experiências que eu tive com amigos, eu pensei em escrever esse verbete para a gente poder debater, e até um verbete neutro, então, quer dizer, não é homeostático, às vezes a gente pensa amigo, a gente pode sempre achar que está tudo bom, né? Então, é um verbete neutro, então a ideia é a gente debater junto e tentar ver aí, aprender um pouco mais. Tá ótimo. Posso começar, Lúcia? Pode, claro. Obrigado pelo amigo parapsíquico. Sei que eu faço parte desse verbete. Com certeza. A minha pergunta, Juliana, é aqui na fatologia, na 15ª linha. O ato de assistir e participar da tertúlia do amigo. Bem interessante, eu até agradeço a presença aqui, que a gente sempre, desde que a gente se conheceu, a gente sempre teve uma abertura muito grande, né? E até o bacana desse verbete, assim, a ideia é de que o amigo ele pode nos ajudar muito, sabe? E com relação a isso que você perguntou da tertúlia, é interessante a gente participar da tertúlia do amigo, porque assim, a gente já tem uma afinidade com o amigo. Então, muitas das vezes, a gente está mais aberto para... A gente já gosta da pessoa. Então, assim, o fato de a gente assistir, a gente pode trocar muito. Então, o verbetógrafo, ele pode tentar, de alguma maneira, poder contribuir com o amigo. E eu tenho certeza que a presença do amigo, né, mesmo que seja uma pergunta, às vezes, que a pessoa não está presencialmente, mas, de alguma maneira, ele participar, eu acho que também ajuda o verbetógrafo. Ele se sente, às vezes, mais em casa, conversando entre amigos, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente participar, pelo menos, assim, às vezes não dá para a gente participar de todas as tertúlias, né? Porque, diariamente, a gente tem um monte de compromissos, mas eu acho muito bacana a gente tentar, de alguma maneira, participar dos verbetes aí dos nossos amigos. Agora, na fatologia, na página 1, na 2ª linha, você fala a conversa descontraída sobre fenômenos parapsíquicos. Eu acho que entre amigos é muito bom falar sobre os fenômenos, né? Você dá sua opinião, sua percepção. E fala um pouquinho aí para a gente. Então, eu vejo que assim, quando a gente está em amigos e a gente pode falar sobre fenômenos, ajuda muito até a desdramatizar os fenômenos. Ajuda você se sentir mais, entre aspas, normal, sabe? Aquela coisa assim. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem amigos e a gente tem muitos fenômenos, a gente tem
fatos para fatos, e a gente não tem como conversar, a gente às vezes fica meio que dramatizando o que está acontecendo, a gente não entende. E a conversa descontraída é nesse sentido, de a gente poder falar abertamente sobre o que acontece com a gente. E aí, às vezes, algum amigo fala, nossa, eu tive uma percepção assim, e às vezes você acha que aqui, às vezes você teve algum parafato, e a gente acha, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louco. E às vezes você vai conversar com outro amigo, e ele já teve aquilo também, e aí cada um traz a sua experiência. Eu acho que é muito rico essa conversa descontraída, sabe, sem às vezes muita formalidade e tal, que isso desdramatiza, isso traz isso mais próximo da gente, sabe? Então, eu acho que é muito bacana, e eu acho que aqui na Cognópolis é uma oportunidade riquíssima de a gente aproveitar esses nossos amigos, a gente poder conversar, falar abertamente, e claro, o verbete é neutro, então a gente tem que ter muita, né, criticidade, para também não é porque ele é meu amigo que ele está 100% certo. Então, assim, esse debate é muito bacana, mas a gente também tem que ter a nossa criticidade. Então, você teve essa experiência, às vezes um amigo dá um feedback de algo, mas vamos estudar, vamos pesquisar. E aqui na Cognópolis ajuda muito, porque a gente tem os verbetes, a gente tem os cursos, a gente tem diversas oportunidades de pesquisar aquilo entre amigos. E eu acho que é muito legal, sabe quando você entende alguma coisa, você quer compartilhar com um amigo. Às vezes eu faço um curso e tal, a gente chega em casa, nossa, olha só que eu entendi, não sei o que, às vezes eu quero ligar para um amigo, nossa, lembra aquela conversa que a gente teve, eu entendi, olha, é mais ou menos assim e tal. Então eu acho que é muito bacana essa oportunidade que a gente está tendo nessa vida, que a gente já sabe que não vai ser sempre assim, né? Essa oportunidade de estar aqui com tantos amigos parapsíquicos. Na parafatologia, na página 2 também, na 11ª linha, você fala da paraprocedência comum de amigos parapsíquicos. Isso é muito interessante também, sabe por quê? Sabe aquela pessoa, às vezes, que você não conhece, isso já aconteceu aqui, assim, você não conhece a pessoa, mas às vezes você senta uma do lado da outra e vocês conversam como se vocês fossem amigos de infância. E às vezes a gente percebe alguma coisa assim, parece que a gente veio a gente tem a mesma paraprocedência, porque a gente às vezes pensa muito parecido, às vezes. Então, assim, esses encontros ou reencontros, a gente tem que aproveitar. A gente tem que valorizar. E eu acho que o amigo, eu acho que é até uma de algo que a gente tem de lidar, no seguinte sentido, de a gente também saber manter o amigo, né? E às vezes a gente reconhece a pessoa, e às vezes a correria do dia a dia, e a gente acaba não dando aquela manutenção para o amigo. Eu acho que é uma das coisas que a gente também tem que lidar, porque às vezes a gente reconhece um amigo, às vezes raríssimo, e o dia a dia engole a gente não dá essa devida atenção para a pessoa, né? Então é mais uma das coisas que eu acho que é importante a gente aprender a lidar. O famoso cultivo, né, das amizades, né? Agora, Juliana, você estava falando que o verbete é tema central neutro, né, e tudo. E então você aqui na coloquiologia, né, tem a questão do amigo da onça, né? Exatamente. E você podia comentar aí essa evitação do amigo da onça parapsíquico? Como é que seria isso? Então, porque assim, eu antigamente, assim, às vezes eu era mais inocente, assim, se a pessoa, porque assim, eu acho que eu tinha uma determinada carência no sentido de ter um amigo parapsíquico. E aí, quando eu conheci alguém que estudava de alguma maneira energia, o parapsiquismo, eu já ficava tão feliz que a pessoa tinha isso em comum, que às vezes eu não olhava um outro aspecto. Então a gente tem que, não é porque a pessoa tem parapsiquismo que ela é evoluída, que ela sabe, né, que ela é questão de cosmoética, né? Exatamente. Juliana? Então, e maturidade também de lidar com o assunto, né? Exatamente. Pode atrapalhar também. Então, eu acho que a gente também tem que ficar de olho nisso, assim, sabe? De, às vezes, a pessoa... já aconteceu comigo de pessoas virem falarem, você tem que fazer isso porque que o seu amparador me disse. Sabe aquelas coisas assim? Então, a pessoa, às vezes, usa o parapsiquismo,
usa a energia para manipular o amigo. Para ele quer às vezes uma coisa, às vezes ele não tem nem coragem de falar que é a opinião dele, e aí ele usa de uma maneira para manipular os outros. Então, isso também a gente tem que estar de olho aberto, né? Não é que a gente vai excluir a pessoa, mas você ter o discernimento de saber, não ir no que as pessoas ficam te falando também, no né? bico, né? Tal da criticidade, O né, tal da Juliana? criticidade. Isso é bem sério. E isso é bem sério, sabe? Eu vejo, até a gente viajando, a gente viajou, faz um tempo a gente viajando bastante, a gente conheceu muita gente, então a gente também teve um outro olhar, porque a gente ficou muito tempo, assim, muito envolvido na Conscienciologia, na Cognópolis e tal, e aí com as nossas viagens a gente conheceu pessoas que têm parapsiquismo e não são da Conscienciologia, então eles têm uma outra abordagem. E aí a gente tinha que ter muita criticidade, assim, de ouvir o ponto de vista da pessoa, mas a gente parar e refletir, peraí, vamos refletir. Isso tem sentido ou não? E também aprender a não jogar fora a pessoa inteira. Não é porque, às vezes, ela tem essa questão que a gente vai jogar fora. A gente pode ser amigo, mas nesse ponto aqui, a gente tem criticidade para... Né? Você quer comentar? Nesses pontos, é muito importante a gente lançar a mão do discernimento, né? Então, assim, ir com calma, sempre estar caminhando, mas às vezes não na velocidade que você quer ir. E às vezes você quer tanto fazer alguma coisa, ou quer tanto entender alguma coisa, que uma meia informação que alguém vem e joga na sua panela, ou joga em cima da mesa, você já usa a seu favor. Entendeu? Porque assim, a gente tem dependendo de como a gente está envolvido na situação, e como a gente quer tanto ter certeza daquele caminho, ou ir naquela direção, você acaba se obnubilando ou diminuindo o seu discernimento para aquilo que você quer, no fundo. Então, às vezes, ele chegar e falar assim, não, peraí, por que isso está acontecendo? Né? Por que isso chegou para mim agora? Então, volta, respira, olha toda a figura e aí continua. Que é muito fácil, assim, a gente viu muito nessas viagens que a gente fez, uma meia informação ser uma decisão para o resto da vida. E você fala assim, não sei se era bem por aí, não. Né? Então, por isso que tem o lance do amigo da onça, que... Sabe, às vezes você está num afã de acalmar uma angústia interna sua e você usa qualquer coisa que tiver à disposição para acalmar aquilo. E às vezes você usou uma gasolina ao invés de água para apagar o fogo. E aí fica complicado. Porque a gente pode comparar bem com a questão do guia cego, né? Exato. É o mesmo papel. Às vezes a pessoa não necessariamente está mal intencionada, Exato, mas por achar que é o melhor para o amigo, ou por ignorância, ou por imaturidade, ela ultrapassa aí algum limite de segurança, né, parapsíquica, enfim. Então, bem importante essa abordagem sua. Eu acho que é bem importante você trazer isso para a gente refletir, né? Senão a gente só fica assim, ou é amigo ou é inimigo, né? E, então, eu acho que é bem isso, a gente pensar nisso. Você falou, é perfeito. Do guia cego, tem amigos intrafísicos, né? Que às vezes eles querem ajudar, mas às vezes não tem ali, às vezes, ele até às vezes teve uma parapercepção, mas às vezes ele traduziu de uma maneira equivocada, e aí pode acabar arranjando um problemão ali para o amigo, né? Então, até para a gente ajudar o amigo, a gente precisa estar lúcido para ver, né? E eu acho que é muito, esse tema, acho que a gente tem muita coisa assim para conversar, porque senão, eu tenho pelo menos uma tendência, né? Meu amigo, eu vou, né? Tudo que ele me falar, e aí eu vim, não, peraí, calma, né? Cadê os filtros? Porque tem que usar o binômio, né, Juliana? Binômio admiração e discordância, né? Muito bom, vamos lá, a gente tem muitas perguntas, vamos poder debater bastante esse tema. Então, na parafatologia, na página 2, quarta linha, você poderia comentar sobre o parafato dos amparadores extrafísicos patrocinarem a união de consciência em prol da evolução de todos? Isso aqui é muito legal, né? A gente vê os encontros, assim, até aqui mesmo na Conscienciologia, a gente vai fazer um curso e aquela pessoa, a gente sempre fica assim, né? Quem é a pessoa que sentou do meu lado? Olha para a pessoa, observa, porque às vezes a gente sente que parece que foi um amparador que trouxe no colo e colocou a pessoa do seu lado, assim, sabe? Eu até lembrei hoje acordei com uma lembrança, a gente fez uma viagem, a gente estava em Londres,
e a gente estava indo para a França, aí a gente pegou um trem. E aí, eu lembro que a gente comprou viagem para sentar junto. A gente falou assim, olha, a gente quer sentar junto, né? Tá. Aí ele pegou assim, como se fosse 24 e 25. Quando a gente chegou no trem, o 24 e o 25 tinha um corredor no meio. E a gente pensou, nossa, a gente queria viajar junto, tal. Até tinham lugares vazios, mas a gente pensou assim, não, vamos sentar assim. Sabe, a gente até poderia, a gente não trocou. Nisso que a gente bancou de ficar assim separado, chegou uma mulher, né? E sentou do meu lado. E aí, ela tinha uma fisionomia mais oriental. A gente na Inglaterra, indo para a França, não sabia nem que língua falar com ela, assim, não sabia nem, né? Aí eu lembro que assim, quando eu virei, fui falar um oi, assim. Sabe quando você sente que você já conhece a pessoa, não foi? E aí ela era brasileira. Nossa. E ela... nunca imaginei que ela fosse brasileira. Mora em Maringá, aqui pertinho, sabe? E ela estava fazendo a viagem porque a irmã dela tinha dessomado e ela estava em crise e ela falou, vou viajar. E aí eu lembro que assim, a gente conversou no início, assim, a gente sentou, até chegar lá, a gente ficou na França, fizemos todos os passeios juntos, e eu lembro assim, eu nunca vou esquecer, a gente foi fazer um passeio de barco para ver a Torre Eiffel e tal, a gente, legal, a torre, e a gente conversando, a gente nem ligou assim para o cenário da França, e a gente conversando, ela queria falar a respeito, ela estava em crise, o que acontece quando a pessoa dessoma, e a gente conversando sobre essas questões no Rio, lá, conversando. Todo um cenário, todo mundo olhando a torre, e a gente lá falando. E a gente até sentiu, ela mesma sentiu a presença da irmã dela viajando. Que bacana. E aí ela começou a ficar mais tranquila, e a gente até falou da Conscienciologia, das questões de outras vidas, tudo fazia muito sentido para ela, tudo assim. Então a gente sentiu como se ali tivessem os amparadores colocado a gente junto, e a gente fez uma amizade muito legal, né? E aí uma das reflexões que eu faço é a seguinte: o quanto que às vezes a gente não observa esses encontros que os amparadores fazem. Se, por exemplo, a gente estivesse lá no trem, não, me colocar aqui, não, eu quero sentar do lado do Igor, eu vou mudar de lugar, eu vou brigar com o cara porque ele comprou as passagens erradas, eu não sei o quê, sabe aquela coisa assim? Ou a mulher ia sentar do meu lado, essa mulher era para o Igor estar aqui ao meu lado, sabe? O quanto que ainda a gente tem disso. E a gente não aproveita, assim, a gente dá trabalho para os amparadores. Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir muito disso, porque a gente falou assim, nossa, a gente teve todo esse reencontro, mas e os reencontros que a gente não observa, que os amparadores fazem todo um trabalho ali, e a pessoa chega do lado e a gente nem olha para a pessoa, a gente nem fala com a pessoa às vezes esbarra na gente, a gente xinga a pessoa ainda, sabe? Tem Então, todo um cenário e a gente erra o script, né? Faz tudo errado às vezes. Mas que bom, dessa vez foi. Parabéns, hein, Juliana e Igor? Muito bom. Só para fazer um gancho. Mas é que a Juliana tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é um trafora que ela tem, que é a prontidão assistencial. Então, está disponível para assistir em qualquer contexto, né? Então, daí não perde demais, a oportunidade, claro. Não perde a ocasião. Por isso que os amparadores também colocaram do teu lado, sabendo que você não ia perder a oportunidade, né? Amada, obrigada. Agora, Juliana, na Paradoxologia, na página 3, você poderia aprofundar o item, o paradoxo de existirem amizades em competição de quem é o mais evoluído parapsiquicamente? Nossa, esse é até engraçado, se a gente for pensar, mas infelizmente isso acontece, né? Então eu fiz questão de colocar isso, porque eu já vi, assim, tantos cursos que a gente faz de parapsiquismo. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Isso é um paradoxo, porque assim, vamos pensar, o parapsiquismo a gente quer desenvolver para quê? Para assistir, é para evoluir, é para, né, ajudar as pessoas. E eu querer mostrar que eu sou mais... E assim, a competição está mostrando ali que já é nosográfico ali, de você querer ser melhor que o outro para mostrar. Só que assim, você está querendo, de uma maneira nosográfica, mostrar que você é mais evoluído. Tem alguma coisa que está errada aí.
Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. O quanto a gente ainda tem um pouquinho dentro de nós, de alguma maneira, querer mostrar que a gente é mais evoluído, como se fosse uma competição. E a gente está aqui, às vezes, na Cognópolis. Então, assim, o quanto que, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa e eu estou querendo competir. Então, peraí, dá um passo atrás, reflete um pouco mais para continuar. Porque, senão, a gente está querendo fazer algo... Assim, a intenção está errada. Então, se a gente está, como anteriormente, está nosográfico, não tem amparo, né? Vamos pensar, como é que vai ter amparo numa situação que a gente está querendo competir, ser melhor que os outros? Então, eu acho que isso, apesar de parecer ser, não, isso é só os outros que fazem. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente refletir no nosso dia a dia o quanto ainda a gente tem algum resquício, o quanto ainda a gente tem um pouco disso, que eu acho que, na sutileza, às vezes, a gente tem algum resquício ainda disso, né? Se a gente for pensar, porque a gente vive num mundo que é esporte, a competição, não sei o que, às vezes a gente aprendeu que a gente tem que ser o melhor. Então, a gente chega, às vezes, aqui, na Cognópolis, eu preciso desenvolver, eu pego o conscienciograma, eu falo, nossa, eu preciso melhorar um monte de coisa. Mas, espera aí, por que você quer melhorar? Eu acho que a gente tem que ir na essência. É para eu evoluir, é para eu poder ajudar. Porque, assim, se a gente for pensar o Serenão, né, a nossa meta de evolução, é anônimo. Então, assim, ele não está aparecendo que ele é o melhor. E se a gente está querendo ainda fazer as coisas para aparecer, então, eu acho que é bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Porque você está tocando num ponto, assim, que eu penso que é bem importante, fundamental. Porque, ao mesmo tempo que a gente lida com a questão da evoluciologia, né, escala evolutiva, conscienciograma, que tem essa comparação íncita, né, de você estar fazendo as medidas e se posicionando em relação aos itens, né, se aferindo. Ao mesmo tempo, é fundamental separar o joio do trigo e não entrar na linha da competição, né, com os colegas, né? Bem sério. Uma coisa é galgar e ter uma ambição evolutiva, né? Outra coisa é competir com os colegas. Por isso que eu acho interessante a gente refletir, não responder, não, eu não tenho isso. Peraí, vamos parar, reflete. Lá dentro, intraconsciencialmente, às vezes a gente ainda tem um pouco disso. Então, eu vejo que é importante a gente refletir sobre isso, porque eu acho que faz uma diferença gigante, né, Dulce? É totalmente diferente. Certeza. A nossa intencionalidade de querer evoluir em prol de a gente ajudar mais gente, em prol da gente se superar, sabe? A competição com a gente mesmo, de eu querer ser melhor a cada dia, não comparando com outras pessoas. Eu acho que isso dá uma diferença muito grande, né? Agora, Juliana, aqui na estrangeirismologia, na terceira linha, ele pergunta, nosso amigo lá de Curitiba, como funciona esse link com a paraprocedência pessoal através da consciência amiga? Ela serve como mediadora entre nós e a nossa auto-paraprocedência? Uma coisa que eu penso, esse link, o amigo com a paraprocedência, eu vejo como se fosse assim, ele me relembra o meu papel aqui, sabe? Quando eu vejo muito eu e o Igor, assim, a gente é muito próximo, assim, e eu penso a gente ter uma paraprocedência, né? E às vezes eu tô assim, sabe, aquele dia que você está meio mal-humorada, você está achando que nada vai dar certo, a gente está meio mal. E às vezes eu olho para ele, é como se eu lembrasse, peraí, não é assim, sabe? Sabe? Ele me relembra o meu papel. Então, assim, eu acho que a gente ter um amigo, sabe quando às vezes ele não tem a resposta, a solução para os seus traços que você precisa superar, mas às vezes só de você conversar com o seu amigo, ele de alguma maneira fala assim, tá bom, tá difícil, mas a gente aqui tá junto, a gente está evoluindo, vamos junto evoluir. Entre trancos e barrancos a gente vai junto, sabe? Agora, Juliana, você colocou uma coisa aqui que é na códigologia, né? Que você colocou as cláusulas comuns entre os códigos pessoais de cosmoética, promovendo afinidades evolutivas. Eu queria que você comentasse isso, porque
Na minha opinião, esse ponto assim é fundamental para o estabelecimento de uma amizade Eu também acho. mais forte, né? Eu penso muito sobre isso, assim, aqueles amigos mais próximos que eu tenho, sabe? As cláusulas, são muito parecidas. Tem uma afinidade Tem uma cosmoética. afinidade. Porque, assim, tem coisas que ainda a minha cosmoética não... Assim, eu tenho o meu nível, né? Eu tenho que melhorar muitas coisas, mas já tem algumas coisas que eu já não me permito mais fazer. E esses amigos, a gente percebe que assim, eles também já não estão mais se permitindo. E aí isso linka a gente, porque é como se a gente falasse a mesma língua, sabe aquela coisa assim? Então, e isso que me atrai às vezes numa amizade, numa conversa, que os valores são parecidos. Nossa, a pessoa tem esse valor. Isso para mim assim, já é um link para a gente ter amizade, porque é como se a gente pensasse parecido. E às vezes é uma coisa boba, mas assim, que às vezes outras pessoas não é um valor. E dependendo do valor que é tão importante para você, que às vezes você não consegue, às vezes, ser amigo mesmo de uma pessoa que não tem esse valor. Você fala, eu não consigo ser amigo dessa pessoa se ela ainda faz determinada... Amigo que eu digo, assim, não é que você não vai falar com a pessoa, mas aquele amigo de você confidenciar, Mais de você, profundo, né? mais profundidade. E aí, quando você encontra a pessoa que tem aquele mesmo valor que você, é como se você, sabe, tivesse ganhado na Mega Sena, porque, assim, eu vejo que mais do que dinheiro, mais do que muita coisa, assim, você ter um amigo, aquilo é um suporte tão grande de você poder falar sobre as suas questões. E muitas das vezes eu vejo que o amigo não vai solucionar a sua questão, mas sabe, só de você ter alguém para você se sente, você pode conversar sobre, sabe? Não está nada solucionado, mas você pode falar para a pessoa. Eu acho que isso é muito bacana, né? Agora, na fatologia, na página 1, sétima linha, o que podemos fazer para a evitação da automimese no reencontro de antigo amigo? Como podemos saber que estamos fazendo ou não automimese com ele? Nossa, isso é muito interessante, porque vou tentar dar um exemplo para ver se facilita. Eu encontrei uma amiga e ela me chamava de bruxa, ela não é da Consciologia. E nossos apelidos eram tipo, uma chamava de bruxinha, a outra. E aí ela ainda faz algumas coisas meio de bruxinhas, sabe? Ela usa alguns amuletos, ela usa algumas coisas, bem coisas assim, Mais místicas místicas. e tal, e que provavelmente a gente fazia no passado junto, sabe? E aí foi engraçado que eu convivendo com ela e eu observando muitas das coisas, a minha tendência era fazer igual, sabe? E ela lê cartas, e ela faz isso, e ela faz aquilo. E assim, eu sei que eu já tive um passado fazendo isso. Então, com o contato com ela, aquilo me dava vontade de fazer de novo, sabe? De se depender, sabe? Porque é uma coisa que é um automático, alguma coisa que a gente já fez na vida, e a gente encontra a pessoa, ela fazendo aquilo. O nosso automático é querer continuar aquilo. E aí eu lembro que eu tive que pensar assim, nossa, eu não... nada contra ela, ela tem o direito de continuar fazendo. Eu não vou chegar nela e falar para ela não fazer. Eu acho que a gente tem que respeitar o amigo, ele tem que fazer o que ele acha que faz sentido para ele. Mas eu pensei assim, mas eu não preciso mais fazer isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter o respeito por amigo. E a gente saber assim, ó, cada amigo, todas as pessoas têm trafares. Tem, porque assim, às vezes a gente vê o trafar do amigo, vê alguma questão, então não vou ser mais amigo dele, porque ele tem um trafar. Não vai sobrar ninguém no espaço, né? Porque todo mundo tem trafar, tem alguma coisa, né? Às vezes está de mau humor e tal. Então, eu acho que assim, a base da amizade é você respeitar o outro. Então, às vezes, por exemplo, eu não gosto de ir num estádio de futebol. Eu tenho amigos que adoram ir no estádio de futebol. Então, olha, eles já sabem, olha, eu não gosto. Quando vocês forem em outro lugar, eu vou com vocês. Pronto. Então, assim, eu acho que é a gente respeitar também a opinião dos outros, porque senão, até aqui na Consciologia, a gente conhece um monte de gente que pensa muito parecido. Só que tem questões que não dá. E aí eu vou começar, não, esse daqui, ele faz isso, então eu não quero mais. Esse aqui faz isso, então eu não quero mais. Não vai sobrar ninguém, né?
Então, eu acho que até a gente precisa aprender a ter uma amizade, a respeitar o outro, a respeitar a maneira como ele pensa, o que ele quer, e a gente ter criticidade para saber se a gente vai entrar naquilo ou não, né? É nesse sentido. É a questão das repetições, né, Juliana? E você colocou muito bem, né? Se cada um tem que ver o que é o prioritário no momento evolutivo, né? Você pode ser muito amigo de uma pessoa que, por exemplo, não teve curso intermissivo. Exatamente, sim. Interessante. Agora, na 15ª linha, na página 2, fatologia. Temos ainda dificuldade em termos de expressar nossa gratidão. O que fazer para expressar nossa gratidão íntima pelos momentos de coexistência? Nossa, profundo, né? Eu coloquei isso aqui porque muitas das vezes a gente tem amigos e a gente, às vezes, não demonstra o quão eles são importantes para nós, o quão eles nos ajudaram. E uma das coisas que eu vejo, assim, é muitas das vezes até falar o quão a gratidão... Porque, assim, às vezes a gente acha, ele sabe que eu gosto dele, sabe? Ele sabe, não preciso falar. Eu acho que, às vezes, a melhor maneira é você falar. Eu sou muito grato pela nossa amizade. Eu sou muito grato por todos os aprendizados que a gente já teve. Eu sou muito grato. Eu acho que, às vezes, não é algo tão complicado. Sabe? Às vezes, simplesmente você fala a importância daquela pessoa nessa vida, às vezes em outras, enfim. Mas, às vezes, eu acho que é mais simples do que a gente pensa. Eu acho que é só falar mesmo a importância. E, claro, tentar, de alguma maneira, além de falar, no retribuir, dia a dia, retribuir da maneira que você puder, né? Então, eu acho que é isso. Agora, na fatologia também, Juliana, página 1, 6ª linha. Você poderia ampliar, se possível, com algum exemplo, a amizade desfeita? Essa pergunta vem de Biene, Suíça. Legal. Será que é o Marcelo? A amizade desfeita. Então, eu vejo que muitos desentendimentos acontecem também nas amizades, né? Então, às vezes, por algum motivo, alguém fez algo e você não gostou, às vezes, né? Enfim, um monte de problema acontece no nosso dia a dia. E até aconteceu recentemente que eu estava chateada com uma pessoa, a gente já não estava meio se falando, e a gente fez o curso do perdão lá na CIP. E aí eu refleti muito a respeito, assim, né? Porque, assim, às vezes a gente tem que perdoar também as imaturidades. A gente está aqui, a gente está em evolução, mas não quer dizer que a gente é evoluído, né? Então, nossos amigos também erram, né? Então, aí nesse curso até, eu falei, não, eu vou levar eu vou levar essa questão. E aí no curso eles dão até técnicas, né, de como fazer para perdoar e tal. E aí eu fiz o exercício, né, imaginava a pessoa, lembrava do fato, assim, olha, eu não pensava assim, olha, eu não acho que foi certo o que essa pessoa fez, mas tudo bem, eu perdoo e vamos em frente, né? Eu erro porque eu não posso dar o direito da pessoa ter errado também, né? E aí foi muito interessante que eu fiz esse exercício, já fazia tempos que eu não falava com a pessoa. E a pessoa entrou em contato comigo, falou, oi, Juliana, como é que você está? Não sei o quê. E a energia já estava diferente, sabe? Então, assim, a gente viu os efeitos do perdão na prática, porque às vezes você nem precisa necessariamente ir falar com a pessoa. Às vezes é algo você com você mesmo, sabe? E aí a gente voltou a se falar e agora está tudo bem. Só que, assim, a gente tem que saber, os nossos amigos vão errar com a gente. E aí eu comentei com ela, olha, eu não gostei que você fez isso, tal. Ela, nossa, eu nem tinha percebido. Às vezes a gente está chateado e a pessoa nem sabe que a gente se chateou com aquilo, né? Então, eu acho que na amizade, até para a gente fortalecer uma amizade, a gente também tem que ter a liberdade de falar, olha, eu não gostei que você fez isso comigo, tal, tudo bem. E perdoa a pessoa e vamos em frente. Só que você também você tem que ter noção de que
se a pessoa fez aquilo, não vamos ser inocentes de, quando a gente tem uma amizade, a gente está 100%, nunca, sabe, a gente confia na pessoa 100% e tal. Então, a gente também tem que estar ciente de muitas coisas. A gente tem uma expectativa da pessoa, e a pessoa, às vezes, ela não realiza aquela nossa expectativa e a gente fica chateado. Então, às vezes, o erro é nosso mesmo, da expectativa que a gente tem do outro. Então, eu acho interessante, até com relação às nossas desafeições aí dos nossos amigos, vamos fazer um exercício, vamos perdoar tudo que passou e vamos em frente, porque a gente tem muito para evoluir, né? E tem aquela coisa, aquela ideia também do para-amigo da onça, né, Juliana? Exatamente. Que é atrapalhando, né, as consciências, podendo, às vezes, interferir, atrapalhar as amizades que são evolutivamente importantes, Perfeito, né? Perfeito, isso mesmo. Isso aí tem que cuidar, né? Agora, você poderia ampliar o conceito de amizade raríssima? Essa pergunta também é da Suíça, está bem internacional você hoje, hein? Os amigos parapsíquicos internacionais também. A amizade raríssima? Isso, ela pede para você ampliar. Então, esse é um tema que tem até um verbete que é muito bom, eu recomendo, né? Do professor Valdo. Isso. É muito legal. E a gente vê, assim, a gente às vezes tem umas amizades, né? Que a gente encontra, assim, a gente já se sente como se a gente fosse amigo realmente de muito tempo. Então, é esse como se fosse um sentimento assim, que você tem pela pessoa, de que você pode falar, de você pode confiar, de você, sabe? É como se fosse realmente um reencontro que você tem ali, né? Então, é um assunto muito bacana, porque eu acho que é muito válido esses reencontros, né? E tem aquela base, né? A amizade raríssima, a base é de troca mental somática, né? De afinidade ideativa. E isso fortalece demais, né? Que tem a ver até, eu penso, não sei o que você acha, com aquele ponto que você comentou antes por exemplo, do código pessoal de cosmoética, Exato. né? Isso aí vai dando os valores são uma intimidade intimidade mental somática, né? É muito interessante. Uma afinidade, melhor dizendo. A gente também. Reconhecer essas pessoas, a gente olhar à nossa volta. Às vezes eu lembro nesse verbete, eu acho que o Valdo falou, não tenho certeza agora, mas eu lembro que ele comentou sobre amizade raríssima um dia, e ele falou assim: vocês aqui são todos uns bocó, brincando, né? Às vezes o seu amigo raríssimo está ali do seu lado e você nem fala com ele. Você chega aqui no céu, é que eu vejo, às vezes a pessoa senta do seu lado, mas você está ali no seu mundo, você nem olhou para o lado, e às vezes é um amigo raríssimo seu. Então ele falou, olha para o lado, fala com as pessoas e tal, porque às vezes você não deu oportunidade, às vezes, de conversar. Porque, e é muito engraçado, já aconteceu comigo, assim, a gente já está morando um tempo aqui em Foz do Iguaçu, e às vezes eu fiz uma dinâmica com uma pessoa, eu sempre vi a pessoa, mas nunca conversei. E aí eu fui fazer uma dinâmica, e na dinâmica ela sentou na minha frente, a gente fez trabalho de energia. A gente não conversou. Eu só sei que nesse trabalho de energia eu tive muitas rememorações, ela também. Quando a gente terminou a dinâmica, a gente foi conversar, a gente ficou horas, o Igor, vamos embora, né? Tá tarde, não sei o quê. E a gente não conseguia parar de falar, de lembrar de coisas. Então foi muito engraçado que foi na dinâmica que a gente se reconheceu. Então, às vezes, e assim, a gente já se olhava, se cumprimentava há tempos e a gente não tinha noção de que a gente realmente ali tinha uma amizade bem antiga, né? Muito bom. Esses reconhecimentos, né, quando tem esses insights extrafísicos, aí fica tudo bem mais fortalecido, né? Porque eu acho bem interessante, Juliana, esse casamento do parapsiquismo com a amizade, né? Porque amplia tudo, seja para o negativo, seja para o positivo, né? Nossa, com certeza. E a gente ficou super contente desse reencontro, assim. Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos e os para-olhos aí para esse reconhecimento, né? Exatamente. Agora aqui tem uma pergunta de Portugal, Lisboa. Lá na Fatologia, página 1, 8ª linha. Gostaria, se possível, se você poderia referir a sua experiência sobre a maxidissidência de antigo grupo de amigos místicos
e o contrafluxo associado a esse movimento até estar concretizada a maxidissidência. Não sei se você quer... Então, no meu caso, não chegou a ter, né, teve, Juliana? até porque, assim, no caso, como minha mãe estava na Conscienciologia desde que eu era pequenininha e tal, então acabou que eu já meio que... O meu primeiro contato Já veio assim, vacinada. com as informações já foi na Conscienciologia, né? Mas eu coloquei essa questão porque eu vejo muita gente fazendo isso e tendo muita repercussão, assim, né? Então, e que é possível a gente ter a maior, né? A gente ter essa saída no sentido de a gente ter aquela ideia, então vamos qualificar essa ideia. Eu sei que eu já mexi, no meu caso, assim, com parapsiquismo no passado. Então eu vejo que essa vida, eu estou qualificando, eu estou ajustando. Então, vamos arrumar aqui a cosmoética, vamos arrumar aqui a cientificidade, vamos, sabe? Então é nesse sentido, eu vejo que nessa vida eu estou ajustando muita coisa que eu não necessariamente fazia no passado, né? Então, porque quando a gente fala de parapsiquismo, a gente tem que qualificar, né? Não é só ter os fenômenos, a gente tem que qualificar como a gente usa, como, né, a gente pratica, como a gente fala para os outros, como que é. Então, acho que a Conscienciologia, acho que ela pode ajudar muito nesse sentido de a gente ajustar muito dos nossos traços, a gente qualificar, né? Porque às vezes a pessoa era da comunicação, aí ela vem nessa vida e às vezes ela usou a comunicação para fazer algo errado, por exemplo. Então, nessa vida, vamos ajustar aqui esses valores. Eu acho que é qualificar o que a gente já tem, né? Eu acho que é nesse sentido. Né? Juliana, você está falando, eu lembrei assim, não esse conceito específico de maxidissidência intrafísico, né? Mas eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo, que eu penso, né, que foi a ajuda dos meus amigos consciexes, né, amigos amparadores, que me tiraram de uma possível roubada nessa vida, em relação à amizade, à questão de misticismo. Eu era bem jovem, assim, tinha menos de 20 anos, com certeza em função do local que eu morava, devia ter uns 17, talvez 18. E aí eu me inscrevi, mandei uma carta e tudo para uma dessas sociedades místicas, aí não convém nem... Mas, enfim, não precisa citar também. E eu li as revistas e as coisas e tal, e eu escrevi, eu fiquei... E aí, quando eles me retornaram, eles me recusaram. E eu fiquei muito aborrecida. Eu falei, mas como assim me recusar? Imagina se eu entro para aquela... E depois eu fui entender, eu falei, nossa, isso já deve ter sido, né? Porque com certeza era um link compassadão, né? Bem nessa linha aqui do que você colocou, né? Nossa, que interessante. Né? O maior amparo ali, né? Eu tinha esquecido dessa história, eu lembrei agora. Tem a ver. Como? Seguro Proex. Pois é, seguro Proex. Agora, Juliana, aqui na fatologia, na terceira linha, sobre a sugestão do amigo parapsíquico. Se você pode comentar com algum exemplo. Essa sua amiga aqui é da Alemanha. Nossa, está internacional mesmo, né? Obrigada. Ó, a ideia da sugestão eu coloquei como se fosse até algo meio neutro, porque essa sugestão pode ser algo boa ou pode ser algo mais nosográfico, né? Ou algo mais, como você mesmo disse, às vezes a pessoa quer ajudar, né? Ali o guia homarótico, né? Guia cego, no sentido de, às vezes o amigo ele tem alguma a gente conversando. Então, às vezes você está com alguma crise e ele te dá uma sugestão do que fazer, às vezes do que ele às vezes quer ajudar, mas às vezes ele não tem conhecimento, às vezes ele te dá uma sugestão, e aí eu acho que a nossa criticidade tem que ir ali. Eu acho que é bacana ter uma amizade, ele dá o ponto de vista, mas a gente tem que ter a nossa... Não, peraí, eu vou avaliar. Porque senão, sabe uma coisa que eu penso? Às vezes a gente não quer ter a responsabilidade de que fui eu que decidi.
A gente pergunta para o amigo fala, se der errado eu falo que foi ele. Porque, não, porque meu amigo que disse. Então eu acho que agora a gente já está num ponto que a gente tem que assumir as nossas decisões, sabe? Então, assim, por mais que às vezes foi uma sugestão do amigo, não, mas eu que decidi fazer. Porque senão a gente, é muito fácil, né? A gente sempre culpa o amigo. Terceiriza, né? Terceiriza para o amigo. Agora, Juliana, em contraponto a isso que você está falando, não sei o que você acha. Eu estou lembrando aqui, que ao longo da vida, você é super nova, né? Tem que dar um grande desconto. E com toda a maturidade, tem uma coisa de tempo mesmo, de tempo, de passar o tempo para você perceber. Não sei se você já detectou, mas que mesmo considerando essas possibilidades que você colocou, da gente, óbvio, tem que ter a criticidade, e pode ser que a ajuda venha errada, né, equivocada. Eu já percebi que é possível a gente mapear determinadas pessoas que você considera amigas e que, pela repetição de vezes que a pessoa te ajuda, dificilmente você vai entrar numa roubada ouvindo aquela pessoa, entendeu? É tipo um contraponto. Sim. Não que eu não concorde com o que você falou, não, claro. Assim, eu quis tentar dar um leque, porque assim, é muito geral. Às vezes a pessoa está perguntando... não pode ficar bitolada. Porque né? assim, eu tenho algumas pessoas que eu já tenho uma maior confiança, que eu levo muito em consideração o que ela fala. É que eu fiquei meio assim, eu não sei de qual amigo ela está falando, né? Então, a gente tem um amigo que a gente tem uma maior confiança, até pelo histórico da amizade. Mas tem amigos que, assim, a pessoa vem... Às vezes você nem perguntou alguma coisa e ela vem te dar uma sugestão. Olha, eu acho que tem que fazer Aquele conselho. Aquele conselho que eu nem te perguntei, mas tem pessoas que adoram vir dar um conselho. Então, por isso que eu coloquei aqui como se fosse meio neutro. Se eu qualificasse, assim, que nem você falou, a sugestão de amigo de confiança com o histórico, aí sim, eu acho que a gente tem que levar sim em consideração. Mas eu também tento sempre trazer, como o verbete é neutro, né? Sim, de a claro. gente também refletir sobre tudo o que vier para nós, porque senão a gente ainda tem esse aspecto, eu não sei se você concorda, mas de às vezes gostar de culpar depois o amigo, que foi o amigo que disse, se deu errado, né? Se deu certo, fui eu que pensei. Se deu errado, foi o amigo que falou. Então eu acho que tem esses dois lados. Eu concordo com você, eu tenho amigos que eu levo em consideração, mas eu também acho que a gente tem que ficar de olho nas sugestões que vêm para a gente, que não necessariamente é de amparador, né? Então é nesse sentido, a gente sempre certo. Não, está perfeito, está ótimo. Agora, por falar nisso, né, que a próxima pergunta é na página 2, na fatologia, na 7ª linha. A lucidez necessária para identificar os trafores e trafares do amigo. Você poderia aprofundar? É exatamente isso. Eu lembro que eu fiz o verbete e ele já estava pronto. E eu lembro que eu li o verbete. Sabe quando você faz o verbete, você lê olhando assim, o que falta, assim, sabe? E eu lembro que esse foi o último ponto que eu coloquei, que eu falei, nossa, isso é muito importante ter. A gente ter essa identificação, até para saber, assim, aonde eu posso contar com esse meu amigo. Porque a gente não, eu pelo menos, eu não tenho nenhum amigo serenão. Nenhum amigo que ele não tem nenhum trafar e tal. Então, eu sei que eu tenho alguns amigos que a gente conheceu o amigo, a gente sabe, esse é o trafor dele, isso aqui eu posso contar com ele. Às vezes é um trafar meu e é um trafor dele. Então, eu vou aprender com ele, como é que ele conquistou esse trafor. Então, eu aproveitar o amigo ali e falar, olha, você tem esse trafor, você me ajuda nesse aspecto? Então, que nem, você quer escrever um verbete, você tem uma amiga Dulce, é sua amiga. Olha, por favor, aproveita a Dulce, né? É nesse sentido de você conhecer o seu amigo, até no que você pode tirar de proveito, no sentido de, se é uma amizade evolutiva, vamos equilibrar, um poder ajudar o outro. E se é já um trafar, se é algo que ele precisa melhorar, vê também o que você pode ajudar, porque às vezes você tem um trafor que você pode ajudar seu amigo. Eu acho que isso é amizade evolutiva, é de você tentar um ajudar o outro, ver o que ele tem de bom, quero aprender. E o que ele
está ali ainda precisando melhorar, ao invés de ficar só criticando, eu não quero ser amigo dessa pessoa porque ele tem esse trafar. Como é que você pode ajudar? Então, assim, é a gente também, dentro da amizade, tentar identificar o que a gente pode ajudar e o que a gente pode tirar proveito, sabe? É como se fosse uma troca mesmo, né? Tá ótimo. Oi, amiga. No polinômio, lá na página 3, polinomiologia, a evitação do polinômio, barreiras, reservas, preferências e favoritismo. Tá legal. Aqui é realmente para a gente evitar, sabe, assim, eu só quero ter amizade com, vamos supor, com um Epicom, então. Sabe, aquela coisa assim? Então, eu tenho a minha preferência que eu preciso evoluir, então eu só quero ter pessoas mais evoluídas do que eu, né? Então, assim, para a gente evitar essa questão de a gente ter preferências, a gente ter os favoritos e tal, não é porque às vezes a pessoa ali não é tão evoluída, assim, a gente tem amigos que nem são da Conscienciologia, tem às vezes até uma carência intelectual, assim, de não são, sabe, tão inteligentes e tal, e a gente aprende tanto. A gente tem uma amiga, né, que a gente fez, ela é super simples, assim, ela nasceu no interior do interior, não tinha nem asfalto na terra, estudou bem pouco, é super, assim, a experiência de vida dela é tão rica, ela tem um fraternismo pelas pessoas, ela fala de um jeito que, assim, eu tenho tanto para aprender com essa pessoa, ela não sabe nada de Conscienciologia, ela não, assim, é super, acho que nunca nem leu muita coisa, assim, sabe? Mas a gente tem conversas com ela que eu falo, gente, ela é fantástica, sabe? E ela fica, mas vocês leem livro, eu nunca li, assim, como que vocês me aguentam? Ela fica brincando até. E eu falo, nossa, eu tenho tanto para aprender com você. Ela tem, às vezes, eu falo assim, um fraternismo, uma cosmoética, e é totalmente natural dela, não foi ninguém que ensinou, não foi um livro que ela leu, é uma coisa tão natural dela, e a gente fala assim, nossa, a gente tem muito para aprender com ela. Então, isso daqui é uma bobagem a gente querer ter, sabe? Se a pessoa, ela às vezes é diretor de algum lugar, sabe? E a gente ter essa questão de querer, porque acha que vai ter algum ganho, porque a pessoa, às vezes, financeiramente está melhor, intelectualmente está melhor. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, assim, nos nossos, quais são os nossos ainda... o que faz a gente ter amizade com uma pessoa, né? Se ainda são a hierarquia que ela tem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Obrigada. Na antonimologia, eu queria entender porque você colocou ali os amigos invisíveis. Sim, ele chega, eu coloquei um antônimo para dizer que não é, porque assim, a ideia do amigo parapsíquico desse verbete, ele é uma consim, ele é intrafísico. Então, você, minha amiga, nós somos amigas intrafísicas. E o amigo invisível, ele é o seu amigo, mas ele é um amigo consciex, ele está como consciex, né? Então, é só para diferenciar, tanto que, para algumas pessoas que eu falei, eu vou apresentar o verbete, amigo parapsíquico, mas já não tem o amigo invisível? Não, não é diferente. Um é consim, outro é consciex. Tá. E ali na página 2, na última ali, na patologia, a amizade podendo ser o primeiro passo para a mega fraternidade. Então, eu achei bem legal esse ponto, no sentido de... Às vezes a gente aqui está estudando sobre fraternidade, mega fraternidade, e às vezes a gente não tem paciência nem para lidar com uma pessoa, sabe? Às vezes a pessoa está ali, ela está precisando de uma ajuda, ela está querendo te falar alguma coisa, você... eu tenho um monte de coisa para fazer, essa pessoa não para de falar, sabe aquela coisa assim? Pessoa sem noção. Pessoa sem noção, ela pedindo ajuda ali. Então, assim, é nesse sentido. Acho que o primeiro passo é você ter um amigo em que você possa tentar ajudar, tentar ser fraterno. E eu acho que é como se fosse assim uma escola, um aprendizado,
para a gente poder chegar em algo maior, a gente precisa dar um primeiro passo. E eu vejo que é nesse sentido, de a gente ter uma pessoa para a gente poder treinar ali. Como é que está a nossa fraternidade, sabe? Na parafotologia, na linha 10, você poderia comentar sobre a consolidação da paramizade no curso intermissivo? Ah, sim, isso é bem legal. Assim, tem amigos, eu não sei se você já teve essa experiência de se falar, eu fiz curso intermissivo com essa pessoa, sabe? E você não sabe explicar como. Alguém te pergunta, mas você lembra de alguma coisa assim? Não, mas eu sinto, é uma coisa assim, intraconsciencial, sabe? É você sentir. E é como se vocês fizeram... Sabe que nem a gente fez faculdade, vocês ficaram amigos, e aí vocês cresceram, e vocês falam, nós somos amigos de faculdade? É nesse sentido, como se a gente fez curso intermissivo, consolidou a amizade lá, e agora a gente está aqui, e você... lembra, né? Nosso curso intermissivo. Eu não tenho essas rememorações, assim, mas tem pessoas aqui, assim, que a gente tem um contato e as duas saberem, assim, nós fizemos juntos, assim, sabe? Eu acho que tem até relação, assim, dos nossos valores, dos nossos interesses, dos nossos, sabe, assim, que você conversa com a pessoa, você fala, uau, assim, a gente... Não quer dizer que nós somos evoluídas, mas quer dizer que, assim, às vezes a gente está querendo evoluir, às vezes, em pontos específicos, juntos ali, né? Agora, na fatologia, Juliana, na página 2, na 7ª linha, de baixo para cima, a amizade parapsíquica acelerando a superação do restringimento intrafísico. Poderia comentar? Eu vejo assim, na minha experiência, desde pequena eu queria conversar com algumas pessoas, e aí eu tentava na escola ou em algum lugar conversar sobre essas experiências. E aí algumas pessoas falavam, ixi, a Juliana está ficando meio louca, né? Porque eles não tinham as mesmas experiências. E aí aquilo, assim, atrapalhava até, assim, né, a questão da intrafisicalidade. E aí eu lembro que, conforme eu fui tendo amigos parapsíquicos, eu me sentia melhor no intrafísico. Eu não me sentia tão estranha. Então era nesse sentido, assim, né, de... a amizade ajudando a gente estar no intrafísico, por mais que o mundo não me entendesse, às vezes, só de ter uma pessoa assim que a gente pudesse conversar, aquilo ajudava a eu me sentir melhor no intrafísico, né? Então, às vezes a gente encontrar, que seja uma pessoa, né, que você possa conversar, isso ajuda um monte, né? Porque imagina, principalmente a pessoa mais nova, criança, o quanto que isso ajuda na recuperação de cônjuge, né, Juliana? Porque a gente sabe, tem depoimento de várias pessoas, no caso, que não tiveram essa oportunidade e foram restringidas, né, ou pelas religiões, ou pela família, enfim, que não ligava para isso, ou não valorizava, ou não tinha conhecimento mesmo. E aí a tendência é a criança até ir se bloqueando. Exatamente. E se fechando. Isso. E isso pode ter bem complicações. Comum. Né? Você quer perguntar? Alguém pegou o microfone? Eu ia perguntar para a Juliana o que ela pode aprofundar aqui o reatamento da amizade e se é possível, e talvez necessário sim, o reatamento de toda e qualquer amizade desfeita. Olha, eu acho que isso tem até sentido daquilo que a gente estava falando do perdão. É que como a gente fez esse curso, você estava lá também, né? A gente está nesse clima do perdão. A gente fez um curso, né? E às vezes a gente estava avaliando as pessoas que a gente estava com algo mal parado ali, uma amizade desfeita. Então a gente estava avaliando aí dia a dia da nossa parte, porque às vezes a gente não pode fazer a parte do outro, né? Mas eu acho assim, interessante a gente pensar assim, da minha parte, o que eu posso fazer? E eu vejo assim, tem muitas técnicas na Conscienciologia que a gente pode tentar usar para isso. Às vezes não necessariamente ir falar com a pessoa, mas assim, da nossa parte, assim, você com você mesmo, sabe? Tela mental, põe a pessoa, joga as melhores energias,
perdoa tudo que passou e fala, vamos em frente, o que passou, passou. Era o nosso nível evolutivo, porque às vezes a gente tem inimizade com pessoa quando a gente era criança, porque a pessoa pisou no meu pé, sabe aquelas coisas que às vezes, vamos em frente, perdoa, era, né? Então, a ideia é, eu não sei se te garantir se é possível, porque acho que vai variar de pessoa para pessoa. Porque, vamos supor assim, eu posso até perdoar a pessoa se ela me fez algo que eu não gostei e aquilo aconteceu, mas pode ser que ela não tenha interesse de reatar a amizade. E eu tenho que respeitar, se ela não quiser, tá tudo bem. Da minha parte, eu acho que o mais importante, assim, é se a gente está fazendo a nossa parte. Se eu fizer a minha parte e ainda assim ela não quiser ainda reatar a amizade, está tudo bem, porque eu acho que essa tranquilidade íntima de a gente, assim, eu fiz a minha parte. Então, a parte do outro não tem como a gente fazer. Então, eu acho que assim, a gente sempre avaliar. Sabe aquelas amizades que ficaram meio mal paradas? De a gente tentar limpar isso. Porque fica como se fosse alguma coisa complicada. Sabe, às vezes a vida não vai para frente, tem um monte de coisa para resolver. Então, eu acho que essa técnica da tela mental, sabe, põe seus amigos, joga as melhores energias. Se algo aconteceu de ruim, que algo complicou a amizade, eu acho importante a gente pensar assim, teve um tempo que a gente foi amigo, a gente tinha alguma afinidade, a gente passou alguma coisa positiva. Então, eu acho que vamos evocar essa coisa positiva, manda as melhores energias para a pessoa e vamos em frente, sabe? Não ficar, às vezes, pensando mal dos amigos, sabe? Jogando energia ruim. Até o Mário brincou no curso, né? Ele falou assim, quando você está pensando mal da pessoa, não sei o que você quer se vingar da pessoa, cave 2 covas, né? A dele e a sua, porque você também está se contaminando, você também está ficando mal, né? Seria uma forma de você não alimentar a interprisão. Exatamente. Ou poderia ser também uma questão para a gente elaborar, assim, do ponto de vista cognitivo, né? Que o perdão é cognitivo, não é emocional. Eu carrego nas tintas e pioro a situação desse amigo, ou eu abro mão e ajudo onde pode. Verdade. Né? É basicamente assim. Aí a gente evolui mais depressa. É isso aí, muito bom. Eu acho que também entender que o perdão, ele é libertador, né? Porque senão, como você disse, você fica carregando aquele fardo, aquela mágoa, aquele rancor, e você prejudica o outro e também se prejudica. No momento que você abre mão, às vezes, de ter uma razão, você entende, você perdoa, você se libera e libera o outro. Então, a interprisão acaba ali. E entender também que perdoar não é ficar junto. A gente perdoa, mas, como você disse, a gente entende que aquela amizade não é ideal. E daí você abre mão dela. Perdoa, mas abre mão, né? Muito bom. A gente até tem crescendo, né, na enciclopédia. Perdão, libertação. Perdão, isso libertação. mesmo. Tem um verbete, eu acho. Toda inimizade era uma amizade. Eu acho que é bacana a gente focar. Teve uma amizade, teve uma afinidade, então vamos focar nisso. Uma das melhores energias. E eu acho que ajuda muito isso, né? Pelo menos a não pensar mal dessa pessoa, né? Agora, Juliana, na parafatologia, na 6ª linha, de baixo para cima, ela pergunta sobre a telepatia entre amigos provenientes de países diversos. Você poderia comentar? Tá, isso é bem interessante, porque até essas viagens que a gente fez, a gente tinha amigos, às vezes, que não falava nem português, nem inglês, nem espanhol. Falava outros idiomas que eu não falo e a gente se entendia. Não era? O Igor ficava assim, como é que vocês se entendem? E a gente se entendia, assim. E era como se fosse um reencontro, só que nessa vida a gente não fala as mesmas línguas. Então, eu não sei nem explicar direito, assim, porque era como se a gente não falasse a mesma língua intrafísica, mas a gente se dava muito bem. A gente, né, Igor? A gente ficava lá, a gente conversava e o Igor ficava olhando, assim. O Igor também teve experiências de alguns indianos que falando em outros idiomas da Índia, e ele não falava, mas ele entendia, assim, né? Porque existe uma coisa que às vezes é uma comunicação da energia. Sabe aquela pessoa que você conhece às vezes tão bem que você não precisa falar necessariamente, né? Você olha para a pessoa já entendeu. Sabe aquela coisa assim?
Então, foi muito interessante essas experiências que a gente teve. E até, às vezes, a gente falava mesmo, a pessoa falava inglês ou espanhol, mas é outro idioma, mas às vezes a gente pensa assim, por não ser da mesma cultura, por não ser do mesmo país, a gente vai ter uma dificuldade de conversar. E às vezes não. E às vezes a gente conversava assim, às vezes cada um falando um idioma e a gente se entendia muito bem. Então, é uma experiência que, assim, eu imagino que muita gente que já viajou por aí, já encontrou amigos do passado, deve ter vivenciado algo parecido. E é muito bacana, assim, de você estar com uma pessoa que você culturas diferentes, tudo diferente, e vocês se entendem perfeitamente, sabe? Agora, Juliana, dentro disso aí que você está falando, o que ajudou mais, o parapsiquismo em si ou esse abertismo seu? Porque isso exige aí alguns atributos, não é para isso acontecer. O que você pensa? Eu penso que tem a questão mesmo do reconhecimento, sabe? Parapsíquico, no caso, energético. Energético, sabe? E eu imagino que até pessoas que falam assim, mas eu não tenho parapsiquismo, mas quando encontra aquela pessoa que você conhece há muito tempo, quando se encontra, dá um Shazam, assim, sabe? Eu acho que tem muita relação com o reencontro. E quanto mais esse reencontro mais profundo assim, de uma amizade de muito tempo, de uma amizade muito próxima, eu imagino que esse reencontro ele é mais, assim, você olha para a pessoa... Mais impactante, né? Isso, mais impactante. Então, eu vejo que, assim, não necessariamente só o parapsiquismo, mas eu acho que se aquela amizade é de tanto tempo, eu acho que quando vocês se olham assim... Sabe, isso acontece, às vezes você está num lugar, você olha a pessoa, eu conheço essa pessoa. Às vezes eu fico meio tímida de ir lá conversar com a pessoa, né? Que às vezes eu não te conheço, mas tem pessoas às vezes que a gente olha e fala, eu conheço essa pessoa, como que eu vou fazer para ir lá conversar com ela, né? Um reconhecimento energético, antes de mais nada. Exatamente. Né? Agora, na fatologia, na quarta linha, lá na página 1. As interprisões criadas a partir da má utilização das parainformações. Você poderia comentar? Esse também é da Suíça. Legal. Olha, uma das coisas eu vejo o seguinte, às vezes o seu amigo ele pode estar ali com boas intenções, querendo ajudar, mas ele ainda não sabe interpretar, ele não sabe, às vezes, ele está querendo ajudar, mas às vezes ele fala para você fazer algo e aquilo pode dar um problemão, sabe? Ele quis te ajudar, mas às vezes ele não soube interpretar o parafenômeno e te disse, sabe? Olha, um amparador disse aqui que você tem que fazer isso. Só que às vezes não era um amparador, você até escutou, mas era às vezes um assediador. E você falou para o seu amigo fazer, ele foi lá e se deu mal na questão. Então, por isso que eu tenho falado muito da questão da criticidade, quando alguém vem te falar alguma coisa. Que às vezes seu amigo tá com boa intenção, mas ainda ele não tem, assim, ele não sabe, né? E isso acontece, isso já aconteceu, assim, mas tá perdoado, eu sei que ele queria ajudar e vamos em frente. Eu acho que a gente tem que ter criticidade. As pessoas podem vir falar uns para os outros, mas a gente bancar assim, não, eu vou fazer isso porque eu acho, sabe? Agora, Juliana, ela pergunta aqui na parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, na página 2, né? A checagem e confirmação das parapercepções. Você poderia aprofundar alguma coisa sobre isso? Então, eu vejo que assim, a gente está aqui num desenvolvimento do parapsiquismo, né? Então, a gente está aqui querendo qualificar. E, às vezes, você tem uma parapercepção, então eu tenho que fazer isso. Você já anota. Eu acho que é interessante a gente, nessa checagem, tem até a ver com isso, de a confirmação. Peraí, eu tive essa percepção. Peraí, deixa eu checar se é isso mesmo. Deixa eu pensar, de repente, eu fazendo isso, deixa eu sentir minhas energias, como é que tá. Então, é como assim, você tentar confirmar se aquilo... Peraí, isso aqui que eu escutei, vamos supor, é um parador ou um assediador? É você refletir o parafenômeno. Não ver e já
já é caso fechado, não refletiu direito. E às vezes isso pode ter algum problema. Então é nesse sentido de a gente qualificar o parapsiquismo, de não só a primeira percepção a gente já dá por certo, sabe? Também é importante fazer a pós-checagem, né? Às vezes você não conseguiu fazer... quando a gente está começando é sempre assim, né? A gente não consegue fazer antes ou não consegue fazer a tempo. Então, manter o nível de reflexão o tempo todo. Aconteceu alguma coisa, te incomodou, gerou conflito, gerou uma angústia, olha, tinha alguém que te deu alguma dica, aconteceu alguma coisa, você deixou passar, você não observou. Então, volta a fita, né? Pensa, repassa a situação, repassa o que aconteceu. Imagina como que você podia ter pego as informações de uma maneira um pouco mais assertiva, um pouco antes. Porque falar parece que é fácil, né? A gente está falando aqui e tal, mas na hora de aplicar é bem mais difícil. Às vezes é um problema que você tem que te incomoda, que você ainda não trabalhou direito com ele. Então, na hora de fazer, vai dar trabalho. É óbvio, você tem um esforço a mais, você tem um esforço natural. E nessas horas, com essas coisas que mais te incomodam, dê mais atenção para aqueles amigos que fazem, que tenham a atitude que você gostaria de ter, e menos para aqueles amigos que falam. Tipo assim, se você tem muito aquele amigo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, já fica com a orelha em pé com ele, porque ele já está te dando uma teoria que ele não aplica, né? Então, assim, mapeie os seus amigos que têm a atitude que você gostaria de ter, não o discurso que você gostaria de fazer. E se baseia mais pela lógica que eles têm, pela cognição que eles têm. E uma coisa também que eu penso, assim, quanto mais a gente evolui, é uma hipótese, assim, vamos pensar junto aí. Quanto mais a gente evolui, menos amigos intrafísicos parapsíquicos a gente vai ter. Porque eu fiquei pensando assim... Como é que é essa? Coloca de novo. Quanto mais a gente... Porque assim, a nossa ideia, a gente quer ter amigos, né? Pra gente possa... Eu vejo que é importante a gente ter amigos. Mas eu fiquei pensando assim, que quanto mais a gente evoluir, menos amigos, assim, intrafísicos a gente vai ter, né? Porque assim, vamos pensar assim, se a pessoa gosta de bebida, fumar, drogas, baladas, festa, a nossa tendência é ter muitos amigos, né? Porque muita gente gosta disso. Conforme a gente vai refinando, então eu não gosto de drogas, eu não gosto disso, eu não faço isso, não sei, a gente vai diminuindo. Você tem que ser mais seletivo. Mas, por outro lado, você pode ampliar. Não, então, mas né? eu penso Você pensar no conceito da família consciencial, dos amigos. Sim, mas eu digo assim, quanto mais assim, a gente evoluindo na escala evolutiva, eu fico pensando assim, o Valdo, quantas pessoas ele tinha que ele poderia falar abertamente das experiências dele? Assim, vamos supor, a próxima vida a gente às vezes nasce e às vezes a gente não vai, dependendo, ter muitos amigos para que a gente possa falar abertamente. Então, assim, a importância também de a gente pensar na questão dos amparadores, de a gente desenvolver isso. Porque muitas das vezes os nossos amigos vão ser os nossos amparadores, né? Eu vejo que é como se fosse assim, quanto mais... que assim, a gente tem aqui a Cognópolis, mas quando a gente viaja, assim, a gente vê que a gente, às vezes, não tem muitas pessoas que a gente pode falar das nossas experiências, sabe? Entende o que eu estou falando, assim? Então, assim, muitas das vezes a gente não vai ter muitos amigos, sabe? A gente vê lá o pessoal no Face, 1.500 amigos, mas quantos deles você pode falar sobre questões, sabe, evolutivas, assistenciais? Então, é nesse sentido, de que eu acho que com o tempo também a gente vai, assim, os nossos amigos, muitas das vezes, vão ser nossos amparadores, dependendo dos lugares que a gente ressomar aí futuramente, né? Então, é meio complexo, a gente está falando de uma questão, mas que muitas das vezes pode ser que a gente nasça em lugares e a gente não vai ter muitos desses amigos. Por isso que eu acho que é uma oportunidade muito grande, essa vida intrafísica que a gente está tendo, de que a gente pode estar aqui entre amigos, você tem razão, claro. Falando abertamente sobre isso, que eu acho que é uma vida que vai ser um marco na nossa trajetória, que eu não sei qual a próxima vida que a gente, às vezes, vai ter essa oportunidade, de novo, de falar abertamente. Vamos aproveitar bem, né, Juliana? Valendo pelas tais 15, né, que o Valdo colocou, não é isso?
aquele chutômetro dele chutômetro entre aspas, né? E vale por 15, não é isso? Essa vida aqui nossa. Exatamente. Então, em termos de cultivo de amizades também, Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Agora, na parafatologia, na página 2, nona linha, aplicação do arco voltaico crânio-sacral no amigo. Você poderia ampliar? Essa aqui é de Portugal. Ah, legal. Olha, eu vejo meus amigos como se eles fossem, a gente brinca que eles são como se fossem cobaias, assim, no sentido positivo. A gente quer aplicar técnicas, eu falo assim, senta aí, ó, deixa eu fazer um arco voltaico, porque assim, às vezes a gente está em desenvolvimento parapsíquico, e para desenvolver o arco voltaico, você precisa praticar. Não adianta só você ler livros sobre isso, pesquisar, tal. Então, a gente brinca assim, a gente chama, até de uma maneira assim, no começo, até de uma maneira meio engraçada, no sentido, bem no comecinho, né, de a gente, deixa eu tentar, como é que é? Põe o pé aqui, faz assim e tal. E aí a gente vê que, às vezes, o que é positivo é que, durante esse desenvolvimento parapsiquismo, às vezes eu estou assim, algum amigo, nossa, estou com uma dor de cabeça, você pode fazer um arco voltaico em mim? Então, às vezes, a gente já cria uma confiança entre amigos, que eles, às vezes, até pedem, você pode fazer um arco voltaico em mim? Então, eu acho que é muito bacana a gente poder aplicar, poder usar as técnicas que a gente está desenvolvendo nos nossos amigos. E aí o que é legal, assim, um dá feedback para o outro, nossa, eu senti isso, senti aquilo, eu tive essa percepção. A gente usar os nossos amigos de uma maneira que a gente evoluindo junto, a gente está se desenvolvendo, a gente está caminhando junto, né? Como? Eu ia comentar também da questão de fazer o arco voltaico de maneira profilática, né? Então, por exemplo, você vai ter uma reunião importante, você vai ter alguma atividade que vai exigir bastante, você já se predispõe a fazer o arco voltaico em alguém com o intuito de ajudar a pessoa a ter uma expansão de consciência na hora e de maior compreensão, de maior assistência, nesse sentido. Às vezes a gente faz um no outro, assim, às vezes ele vai ter uma reunião, assim, mas aí eu aplico, às vezes eu vou fazer alguma coisa, ele faz em mim, então a gente vê que tem muita... Um ajuda o outro, né, nesse sentido. Tá ótimo. Agora, só lembrando aqui para ela, caso você queira aprofundar sobre o arco voltaico, a gente lembra que tem o verbete. Arco voltaico crânio sacral. Verbete do professor Valdo. Excelente. Vale a pena se dar uma lida para entender melhor como é que acontece, né? Ele explica bem detalhadamente. Agora, Juliana, na fobiologia, na página 3, a superação da fobia em conversar sobre as parapercepções. Ela pergunta assim, como é que é esse passo a passo? É que eu ainda tenho essa fobia e só falo às beiradas, mesmo sabendo que vocês têm parapsiquismo. Ainda é um bocado difícil. Ah, legal. Olha, é que assim, a minha experiência é um pouco diferente, porque como os meus pais já eram voluntários quando a gente ainda era pequeno e tal, então era uma coisa que a gente já conversava em casa, assim, a gente jantando, a gente conversava das experiências de cada um, o que cada um teve de parapercepção. Então eu vejo que isso ajudou muito a desdramatizar. Às vezes a gente tem um parafenômeno, tem muita gente que tem medo, tem muito receio, mas eu vejo que às vezes o medo é até, sabe, do desconhecido, às vezes falta alguma informação, às vezes falaram para a pessoa que aquilo é algo ruim, que aquilo é coisa de louco, e a gente às vezes cria um monte de coisa na nossa cabeça. E o que eu acho legal quando a gente conversa entre amigos, se é um amigo, às vezes você confia, você fala... eu posso confiar nele, então a gente que conversa, né? Então eu vejo que, primeiro assim, se você tem algum amigo que você confia, e ele tem parapsiquismo, senta com ele e fala, às vezes fala assim, ó, eu tenho muito medo disso, mas se a pessoa, acho que o primeiro passo, se ela quer falar sobre isso, chega, ó, vamos conversar? Como foi o seu primeiro, de repente, o seu primeiro parafenômeno? Como é que foi? Como é que foi sua experiência? E eu acho que aí, aos poucos, você deixando claro que você tem medo, as pessoas às vezes não vai falar alguma coisa tão
complicado. Às vezes o próprio amigo vai conversando. Até pelo fato de eu gostar de estudar sobre isso, algumas pessoas às vezes me procuram falando que tem medo, alguma coisa assim, como que é para mim. E aí às vezes a gente sai, vai tomar um café, alguma coisa assim, e a gente tenta falar de uma maneira natural. Eu acho que existe muito drama em cima do parapsiquismo, até porque é um assunto que na Socin não é visto, às vezes, com bons olhos. Então, fica meio complicado. Mas eu acho que assim, o primeiro passo você tem interesse de querer saber a respeito? Acho que esse é o primeiro passo. Porque se ela não quiser, aí não adianta. Aí, outro, procurar alguém que você confia, que tenha parapsiquismo. E fala para a pessoa, eu tenho medo. E depois ir aos poucos, conversando. Eu acho que tem muito material, às vezes, até mesmo na internet, tem muitas tertúlias sobre parapsiquismo, tem livros super bacanas sobre parapsiquismo, tem cursos, que nem até mesmo lá na CIP, eu gosto muito do 40 Manoplas, que é um curso, assim, as portas abertas, luz acesa, e aí todo mundo faz trabalho. É uma forma de desdramatizar o parapsiquismo. Então, às vezes, em cursos, ajuda a você a conhecer pessoas. Eu gosto desses cursos da Conscienciologia, que a gente vai fazendo amigos que pensam parecido, que, né, a gente conversa muito, a gente vai fazendo cursos, dinâmicas, e a gente vai junto evoluindo, tirando as dúvidas. As dúvidas, eu já estudo há muitos anos, mas eu acho que eu tenho mais dúvida hoje do que quando eu comecei. Porque conforme mais você vai estudando, mais dúvida você vai tendo. Vai tendo experiência, você vai fazendo pesquisa e tendo dúvida. Ainda bem, né, Juliana? Isso é ótimo. Senão a Conscienciologia ia ser muito chata, né? Exatamente. Então, e também lembrando, quanto mais você participar e mandar perguntas e se despojar para abrir o seu laboratório consciencial, né? Fala das suas experiências, coloca o que você sentiu e pergunta sobre isso, pede a opinião das pessoas que você conhece. Perfeito. E aqui nas tertúlias também, né? Isso vai soltando a pessoa, né? Porque a maioria de nós, né? Nem todos têm o mérito que você teve, né, Juliana? E você também, né, Igor? De nascer numa família e já desde criança ter essa oportunidade, né? Então, muita gente passou por uma repressão muito séria quando criança ou jovem, e aí junto com a pressão da Socin, né, fica mais difícil. Essa pessoa não é daqui de Foz do Iguaçu? Não, é de Portugal. Entendi. É uma cultura realmente bem diferenciada, né? De repente, às vezes, lá em Portugal também tem cursos, né? A própria CIP tem a CIP lá, né? E se ela tiver até oportunidade de vir passar um tempo aqui na Cognópolis, com certeza ela vai ter muitos amigos. Receber um banho de loja. Poder trocar com os amigos. Eu acho que é uma identificação muito grande quando a gente vem para Cognópolis e assim, a gente poder ver pessoas, e eu acho que a gente se sente melhor, a gente se aceita. Assim. Então tem mais gente que pensa assim, então eu acho que quem tiver oportunidade, quem não veio para cá ainda, é uma oportunidade muito grande até para tirar esses medos, no sentido de desdramatizar o parapsiquismo, desdramatizar, né? Então, se tiver oportunidade de vir para cá, tenho certeza que vai ter muita gente aí para ela conversar, para trocar ideias, né? Muito bacana. Agora, na parafatologia, na 8ª linha, você poderia citar alguma casuística pessoal sobre o encontro extrafísico com um amigo dessomado? Tá legal. Eu tive 2 amigos que eles dessomaram. Eles não se conhecem, pelo menos nessa vida, né? E 2 amigos super jovens, tinham cerca de 20 anos. Os 2 tiveram, separadamente, né, eles tiveram um acidente de carro e dessomaram assim, muito rapidamente. Não foi nem uma dessoma que a gente pôde ir lá acompanhar. Eu tenho um amigo, um deles era um amigo que assim, eu nem era voluntário da Conscienciologia, e a gente conversava muito, assim, a gente conversava a respeito, o que será que acontece quando a gente dessoma? Sabe aquela conversa entre crianças, assim? O que será que acontece quando a gente dessoma? O que será que acontece? Será que os espíritos... Sabe aquelas perguntas bem inocentes? Assim, a gente conversava muito a respeito disso. E aí, quando a gente, um pouco antes até dele dessomar,
foi interessante que aí eu comecei a voluntariar e eu falei, olha, eu estou voluntariando num lugar aqui, era lá em São Paulo. Você precisa vir aqui para conhecer, eles estudam sobre essas coisas e tal. E aí ele foi lá, né? Ele foi numa palestra, assistiu, adorou. Pouco tempo depois ele dessomou. Eu fiquei arrasada, assim, porque a gente conversava sobre essas coisas e eu voluntariando na Conscienciologia era uma maneira de a gente poder estudar junto. E aí ele dessomou, enfim. E o outro também, rapaz, aconteceu isso também. A gente estudava junto e aí a gente conversava, sabe? Saía da faculdade, a gente ia jantar e a gente ficava conversando. Sobre energia, sobre parapsiquismo, tal, não sei o quê. E aí ele também foi numa palestra nossa, acho que eu e o Igor que deu uma palestra, ele foi. E ele ficou super interessado, a gente começou a conversar e ele dessomou, num acidente de carro. E eu fiquei arrasada, assim, e a dessoma dos dois até foi meio próxima, assim. E eu até conversei com o professor Valdo, o que tinha acontecido, né, assim, os dois casos. E ele tinha comentado a respeito que estava tudo certo, de que a gente tinha, né, feito nosso papel, até o fato de ele ter encontrado a Conscienciologia ainda nessa vida fez um marco para eles e estava tudo certo, e que eles estavam bem e tal. E aí eu acabei ficando um pouco mais tranquila, né, porque a gente até não sabia muito bem, assim, né. Aí eu tive até o próprio Igor, né, chegou a conhecer só depois, né. Aí a gente conversava muito, a gente sentia a presença muito desse amigo com a gente, assim, indo para os cursos. Às vezes a gente ia fazer alguma dinâmica, alguma coisa, alguém falava, nossa, eu vi um jovem assim, assado, do jeito que era e tal. E aí eu também tive como se fosse um sonho, uma projeção, algo do tipo. E eu via ele bem, assim. Eu lembro, eu não tive muita rememoração, mas eu lembro que a gente conversou, assim, e estava tudo certo, sabe? E aí eu lembro que no começo, é até uma coisa até para a gente pensar a respeito, porque quando um amigo nosso dessoma, a nossa parte de respeitar que a gente precisa liberar ele também, né? Porque a gente é meu amigo, ele tem que ficar aqui comigo, sabe aquela coisa? Como se fosse, né? Então foi assim, até um entendimento de liberar o amigo, de deixar ele ir. Ele tem que continuar na evolução dele nós estamos aqui ainda no intrafísico, temos o nosso papel para fazer. E então foi isso, foi uma experiência muito interessante. A gente fala que às vezes a gente lembra dele, às vezes num curso a gente fica pensando, será que ele está por aqui, alguma coisa assim. E foi uma amizade muito bacana, assim, sabe? De que ele foi uma das pessoas que a gente conversava, numa conversa bem inocente sobre parapsiquismo, não tinha quase nenhuma informação, né? Mas é bacana de a gente pensar sobre isso, de liberar às vezes o amigo, né? A gente tem essa tendência de querer que ele fique conosco. Então, segue seu caminho e a gente se encontra nas quebradas da evolução. Isso aí, Juliana. Agora, aqui na trinomiologia, ele pede para você comentar o trinômio, na quinta linha, na página 3. Debatologia, refutaciologia, argumentologia. Você linkar aí com o tema. Tá, isso daqui é bem legal. Acho que isso daqui é uma das coisas da amizade que eu acho muito legal. Porque sabe aquela amizade que você não pode debater? Você não pode refutar nada, você não pode argumentar, porque parece... Sabe aquela amizade que você só pode concordar? Você só pode falar, legal. Você não pode nem pensar em falar que pensa diferente. E aí eu acho que a amizade fica meio, sabe, fraca. Assimétrica. Né? Fica, né? Porque você não pode... E as minhas amizades, o Igor mesmo brinca que algumas das amizades que, assim, é que a amizade mais forte é aquela que a gente, tipo, discute toda hora. Não, mas você já pensou sobre isso? Não, mas não sei o quê. Sabe, assim, a gente debate, argumenta, refuta, e a gente tem uma liberdade para falar. Quando você tem um amigo que você não pode, né, trazer um argumento, senão a pessoa vai ficar ofendida, debater ou alguma coisa, aí não fica, sabe aquela amizade que você pode falar abertamente tudo o que você pensa? Claro, respeitando, claro, também não vamos, né, tratar mal, ofender ninguém, com respeito,
mas assim, e é muito legal, sabe aquela amizade que você fala assim, eu vou perguntar para ela, porque eu sei que ela vai me falar a verdade que ela pensa. Que tem amigo que às vezes acha que você só vai passar a mão na cabeça, né? Então eu acho que isso daqui é muito interessante para a amizade. A gente conquistar isso na amizade, eu acho que a amizade ela fica muito mais forte, de a gente conseguir ter essa liberdade de falar a sua opinião e de também permitir que o outro fale o que ele pensa. Juliana, na página 3, em paradoxologia, eu achei muito interessante o último paradoxo, o paradoxo do abraço fraterno, apenas pelo olhar. E isso daí acontece até literalmente com o cego, né? Se ele tiver fazer uma leitura, uma percepção, ele vai ver como que esse abraço chega, né? E chega, né? A gente fez um curso, foi em 2012, eu acho, de 40 manobras. Não sei se você lembra que a gente tinha não sei qual curso que era. Nós ficamos 5 minutos de olho no olho. Sim, eu lembro. Nossa! Então, e esse abraço fraterno, só pelo olhar, ele vai longe, né? Só cego que não vê mesmo. Você pode falar um pouco mais sobre ele? Posso sim, eu vejo bem isso que você falou, eu lembro que a gente fez um exercício que a gente tinha que ficar olhando e não podia desviar. E você vê as percepções que você teria só olhando para a pessoa, era esse o exercício, né? E eu lembro que a gente conseguiu ficar, e assim, isso foi um exercício muito legal. E eu vejo assim, sabe aquele amigo que nem, às vezes você está aí sentado, eu só olho, parece que você recebeu um abraço da pessoa, sabe? Chega a energia. E eu acho que isso tem até a ver com o que a gente estava falando, da fraternidade. Às vezes a pessoa fraterna, assim, você tem a fraternidade ali, que você olha para a pessoa e você já sente, sabe, como se realmente você tivesse sido abraçado. Como se tivesse um para-abraço aí, né? Exatamente. Então eu acho que, às vezes, e até mesmo a gente morando fora e tal, a gente distante, e às vezes a pessoa mandava uma mensagem, mandava um e-mail, e às vezes no e-mail vem uma energia que parece que você recebeu um abraço da pessoa, parece que a pessoa estava ali com você, sabe? Então eu acho que até quando a gente fala de energia, é nesse sentido. Você vai mandar um e-mail para a pessoa, uma mensagem, sabe, joga as melhores energias para ir junto, que eu penso que essas energias vão para a pessoa, né? Como também, às vezes, a gente não está muito bem, manda uma mensagem, às vezes a mensagem vai toda torta, a pessoa entende errado e tal. Então, até nesse sentido, vai olhar para a pessoa, manda as melhores energias, vai mandar uma mensagem, manda as melhores energias, que eu tenho certeza que essa energia vai chegar, né? Juliana, eu estou pensando aqui, vocês estão falando, e eu lembrei de uma questão do glossário da Conscienciologia sobre mega fraternidade, que lá, assim, o Vieira escreveu, mega fraternidade, a base dela é o heteroperdoamento e o auto-imperdoamento, e tem tudo a ver com essa questão da amizade, né? É verdade, muito bom. Agora, Juliana, você poderia descrever qual seria o diferencial de uma amizade entre um amparador e uma consim, comparado a uma relação comum entre esses dois? E aí ele pergunta também se há amizade entre consim e evoluciólogo e entre consim e serenão. Olha, primeiro assim, a diferença entre a consim e o amparador, o que eu vejo assim, obviamente a consim está com um corpo físico e a consciex ali não está com o corpo físico, mas eu vejo assim, o importante é quando a gente, eu penso assim, o nosso amigo, ele pode ser o nosso amparador intrafísico, sabe? E o nosso amigo extrafísico, ele pode ser o nosso amparador extrafísico. O que eu vejo da diferença é que um está com um corpo físico e o outro não. Mas os dois estão ali com a intencionalidade de ajudar, estão ali com a intencionalidade. Eu vejo assim, qual é a intencionalidade do amigo? Que seja consim, que seja consciex. Eu acho que independente da dimensão que a gente está, a gente pode ser amparador, né, ou assediador, ou guia cego. E eu acho que muito vai de nós enquanto como nós estamos para o amigo.
que às vezes a gente sabe que o amparador, ele não interfere na sua vida, né? Então, às vezes, a gente quer ser tão amigo que a gente está interferindo. Então, a gente tem que, peraí, não interfere no sentido de intrusivo, né? De mudar a sua vida, de você ter que me obedecer, de fazer o que eu estou falando, porque eu tenho mais visão de conjunto. Então, assim, quando a gente está assim, então a gente tem que refletir. Então, o que eu acho legal, assim, a gente pode ser um amparador dos nossos amigos, tanto nessa dimensão quanto na outra. Eu acho que o mais interessante é a gente tentar estar com essa postura de amparador, de estar ali, né, dos nossos amigos, em qualquer dimensão que a gente esteja. Não, desculpa, pode fala. falar. Não, é que eu lembrei aqui uma coisa que acho que clareia também bastante esse assunto, né, Juliana? Você comentou um pouco também anteriormente, é que muitas vezes a gente identifica um amparador atual, amparador extrafísico, que foi um amigo do passado. Sim, né? isso está até na frase enfática, né? Botou na frase enfática? Eu sei que você comentou que e que está no verbete. O apoio, o arrimo, a interassistência, o respeito, a claro. valorização do amigo. Então ele está aqui como meu amigo parapsíquico intrafísico, né? Hoje. Então essa conquista dessa amizade pode representar eu ou ele um ser amparador extrafísico amanhã. Então, vamos supor, esse meu amigo que dessomou, ele pode virar meu amparador extrafísico, amanhã eu dessomo, ele ressomou. Eu posso ser amparadora extrafísica dele? Então, eu acho que é bacana a gente pensar dessa maneira, né? Independente da dimensão que nós estivermos, a gente pensar em estar com essa postura de amparador. Você quer? Só complementando, tem a questão também assim da nossa posição em relação à amizade, né? Porque é fácil você falar assim, meu amigo fez isso, meu amigo fez aquilo, meu amigo faz assim, faz assado, só que assim, e a sua postura dentro desse relacionamento? Porque não é só de mão única, né? É uma mão dupla. Então, assim, como que você faz para manter esse relacionamento num nível de qualidade, no nível mental somático, no nível assistencial, no nível cosmoético? Como que é a sua atuação? Você assiste o seu amigo, né? Porque também chega uma hora que você fica lá só sentadão esperando que todos os seus amigos façam alguma coisa. E não, é assim, é uma troca, é uma realidade que ela exige o esforço de todos os lados. Então, a nossa posição em relação a essa relação de amizade também vai definir como que ela vai funcionar. Exatamente, né? Senão a gente só fica esperando ser assistido, que os amparadores me assistam, eu vou ficar aqui sentada. Eu acho que é legal a gente tentar desenvolver que seja a intrafisicalidade, essa postura de amparador, e que a gente sabe que a gente muda de dimensão, a gente não muda a escala evolutiva, né? Então, o que a gente melhorar aqui, a gente vai poder ser um melhor amparador extrafísico também, né? Posso fazer um adendo? Oi, parabéns, tudo viu? bem? Obrigada pela nossa amizade, né? E só para olhar aqui na Crescendologia, na página 3. Página 3. O crescendo, amizade entre pré-serenões, amizade entre serenões. E onde nós ficamos? Pré-serenões com os serenões. Já que nós lembramos aqui e nos certificamos de que a amizade é interdimensional. De amparador, né? Eu coloquei aqui amparadores. Eu coloquei aqui como um crescendo, assim, hoje, pelo menos, eu me considero como um pré-serenão, né? Eu ainda não estou lá. Mas então, não tem algum serenão que tem amizade com você? Eu ainda não tenho, viu? Será? Mas eu não estou... Será abrindo um caminho assim tão fraterno? Eu ainda não tenho, mas eu vou chegar lá. Quando eu chegar, eu te conto, tá? Mas eu coloquei aqui como se fosse num crescendo de ainda a gente aqui, como a nossa amizade entre pré-serenões, e num futuro próximo, a gente como serenões, tendo a amizade entre os serenões também. Um futuro próximo, né, Dulce? Bem próximo, Juliana. Com certeza. Eu entendi esse aspecto, né? Mas como nós ainda falamos de TENEPS, de interassistência, eu acho que essa comunicação interdimensional ainda é muito importante na amizade, né?
Ah, sim, com certeza. Esse verbete aqui eu foquei mais na questão da intrafisicalidade, Sim, mas até entendi. para não confundirem muito com o amigo invisível. Esse fortalecimento desses laços, né, dentro da mega fraternidade. Então, eu foquei mais na intrafisicalidade, mas eu estou total de acordo aí. E eu acho que, assim, se a gente tem essa meta de querer ter amigos evoluídos, eu vejo o quanto a gente, assim, quanto mais a gente evoluir, eu vejo que vai melhorar também a qualidade dos nossos amigos. Claro. Né? Então, eu acho que vamos focar na nossa evolução, que os amigos evolutivos juntos evoluirmos, né? Então, muito obrigada, viu? Juliana, por falar nisso, tem essa pergunta aqui para a gente finalizar, na maniologia. Você poderia relacionar com o tema do verbete, o corte da mania de falar mal dos outros? Isso tem até relação de a gente estava falando da questão de a gente não pensar mal dos amigos. Nossos amigos, a gente está entre amigos evolutivos, e nossos amigos, cada um aqui está com a sua evolução, algo para evoluir, algum traço para evoluir. Então, assim, se a gente ainda fica olhando só o que o amigo precisa evoluir e falando mal, nossa, você viu, ele ainda não é um serenão, ele ainda faz isso, aí vai para outro e fica... Eu acho que a gente não está contribuindo para o amigo, que a gente ainda está meio que jogando uma energia ruim para ele. Então, eu coloquei essa questão de a gente cortar essa mania de falar mal do outro, de se você identifica algo que o outro precisa melhorar, ao invés de você falar mal, o que você pode fazer para ajudar? Eu acho que assim, você mudar a maneira de pensar. Então você enxergou, seu amigo precisa de algo lá para desenvolver. O que você pode fazer? Se você enxergou, se ele é seu amigo, o que você pode fazer? Então, de repente, às vezes você não sabe o que fazer, estuda a respeito do traço faltante dele. Vai estudar, vai pesquisar como é que você pode ajudar. E eu acho que quando a gente muda isso, e reforçar os trafores dele, porque às vezes o trafor dele vai ajudar no trafor dele. E eu acho que quando a gente muda esse dial, em vez de falar mal, de ficar naquela reclamação, e a gente vai para a solução, a gente vai para a assistência, a gente amplia a nossa mente, e aí eu acho que a gente pode ajudar ali o nosso amigo. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente, ainda mais a gente está estudando sobre evolução, pensenologia, tantas coisas, assistência, e ainda a gente fica falando mal dos outros, falando mal do amigo, não dá, né? É bem antagônico ao assunto, Então, eu acho que a gente tem que focar em como a gente pode ajudar nossos amigos, ao invés de ficar falando mal deles, né? Isso mesmo. Tá ótimo, Juliana. Agradecemos muito. Aguardamos os próximos. Pessoal, agradeço muito também vocês, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário. Vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. – 28 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 25 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Malu Cato com a 5ª semana da Paradireitologia, a Marilux com o programa Verbetografia, o Amaro Krob com a 2ª semana de Tenepsologia e a Andressa Lima com Leitura Lúcida. Boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e os teletertulianos para a 5ª semana da Paradireitologia, cujo tema é liberdade. Ela acontecerá do dia 7 ao dia 13 de agosto, iniciando no dia 7 com acomplamentário e tendo abertura oficial do Fórum da Paradireitologia no dia 10, com uma conferência aberta da professora Malu Balona, cujo tema será Paradireitologia, Autolegislação Libertária. Depois, em sequência, na sexta, nós teremos a conferência do professor Igor Moreno sobre fundamentos paradireitológicos da INVEX. E a conferência da professora Maria Madalena Esteves, de Autocuidado Libertário. E assim, sucessivamente, teremos mesas de debate, teremos uma tarde todinha do sábado de painel biografológico, desculpe a engasgada, e no domingo, dia 13,
acontecerá o campo projetivo autolibertário, com os professores Epicons, Cristina Aracaque e Marcelo Silva. Quem tiver interesse para fazer esse evento, né, para estar presente nesse evento, entrar em contato com a recepção do CAEC através do telefone 45-2102-1499 ou entrar em contato com a Juriscons pelo telefone 459-9111-6263. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje eu começo fazendo uma pergunta. Quer escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia? Dia 3 agora de agosto, iniciará um programa de verbetografia em EAD e irá até o dia 26 de outubro. São 12 módulos semanais. Aulas online tira as dúvidas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. A carga horária é de 48 horas aula e a duração é de 12 semanas. Eis, então, 3 motivos para participar deste programa de verbetografia, que é entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia, promover a auto- e heterodesassédio mental somático. Reciclantes do curso e grupos fechados de 15 ou mais interessados receberão um desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Maiores informações, contato @enciclosapiens.org. Inscrições na recepção do CAEC, 45-2102-1499. Repetindo, 45 DDD 2102-1499. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para a segunda semana de Tenepsologia, que vai ocorrer do dia 15 ao dia 23 de julho de 2017. Estamos a 10 dias do início da segunda semana. Nessa segunda semana, no primeiro final de semana, 15 e 16, o professor Mário Oliveira estará dando o curso Tenepsograma, avaliação das 100 perguntas sobre TENEPs, e um dos objetivos do curso é analisar a tarefa energética pessoal através do Tenepsograma. No dia 22 de julho, no sábado seguinte, o professor Luiz Gonçalves estará dando o curso TENEPs e Pacifismo, para diplomacia, profilaxia do terremoto social, para clima grupal traforista, papel do tenepsista. É um curso inédito. No dia 23, no último final de semana, então no segundo final de semana, haverá um campo parapsíquico tenepsológico com a professora Adriana Lopes, cujo tema é autodesassédio e TENEPs. Na parte da manhã desse domingo haverá uma imersão e na parte da tarde um debate. Para preencher a semana durante a noite, para facilitar as pessoas que não dispõem do dia para fazer os cursos, nós teremos no dia 17 desafios e superações da consciência tenepsável, com a professora Cíntia Alves. E no dia 18, 19, 20 e 21, a equipe da IC-TENEPS estará dando o curso Evolução Tenepsística, um curso de 12 horas, cujo objetivo é aprofundar o Crescendo TENEPS para ambulatório OFIEX. Na realidade, o que a IC-TENEPS está oferecendo às consciências tenepsistas, aos intermissivistas e demais consciências interessadas em aumentar a cognição sobre a tarefa energética pessoal. 5 cursos por um excelente preço para jovens e pessoas que têm menos de 60 anos. E os mesmos 5 cursos com 50% de desconto para pessoas com mais de 60 anos. É um investimento consciencial imperdível em troca de uma aplicação financeira mínima, pagável em 4 vezes no cartão.
Veja os valores do investimento no Facebook da ICTNEPES ou na recepção do CAEC. Reflita sobre o convite que estamos fazendo e confirme sua inscrição pelo telefone 45 2102 1499. Agora, para o pessoal que está nos ouvindo e está longe daqui de Foz, venha passar parte das suas férias de julho na companhia do Holo Pensene Interassistencial da ICTNEPES e da CCCI em Foz do Iguaçu. Obrigado. Olá, boa tarde. Você já pensou se você sabe tirar o proveito máximo da leitura de livros e textos por meio de técnicas de registro e criticidade lúcida? Então, esse é o objetivo do curso Leitura Lúcida, que ocorre em 4 módulos, que podem ser tanto presenciais quanto online. E conta com 27 aulas dos mais diferentes tipos de leitura, por exemplo, leituras de livros de história, leituras de biografias, leitura de textos filosóficos, em que o objetivo é aumentar a nossa autopesquisa e também escrita. O próximo tema é a leitura polimática e autopesquisa. O curso ocorre em 4 módulos, é sempre no primeiro domingo do mês, à tarde, das 14h30 às 18 horas. E o próximo módulo ele vai se iniciar no dia 6 de agosto. Então, quem ficou interessado pode encontrar as informações aqui no site do CAEC ou pelo telefone da recepção do CAEC, que é o DDD 45 2102 1499. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Antagonismologia Descrenciológica, a especialidade é a Contrapontologia, o verbetógrafo é o professor Oswaldo Vernet. Agradecemos a presença e a participação, uma boa tarde, até amanhã.